Jesus fabricava-os de momento, tendo para esse fim uma pleiade de espíritos também conhecedores desse trabalho e que obedeciam à sua direção. As curas de Jesus já fazem parte dos estudos espíritas e metapsíquicos. Com o progresso das gentes, estão elas perdendo o caráter dogmático que as igrejas lhes deram, para entrarem no domínio da experimentação e do estudo. Acima de tudo, elas exprimem a grande bondade do Mestre, sempre pronto a socorrer, com as suas luzes e o seu amor, aqueles que imploravam o seu auxílio, que faziam apelo ao seu generoso coração. 66. A cura de um surdo e gago. De novo se retirou das fronteiras de Tiro e foi por Sidom ao mar da Galileia, atravessando o território de Decápole. E trouxeram-lhe um surdo e gago e pediram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando da multidão, levou-o à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele e, cuspindo, tocou-lhe a língua, e depois erguendo os olhos ao céu, deu um suspiro e disse, Epauta, isto é, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe desfez a prisão da língua e falava com clareza. Recomendou-lhes Jesus expressamente que a ninguém o contassem, mas quanto mais o recomendava, tanto mais eles o publicavam. E admiravam-se sobremaneira, dizendo, ele tudo tem feito bem, faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Marcos 7, 31 a 37, a cura do surdo e gago é um exemplo, como que um ensinamento do modus operandi de uma verdadeira cura espírita, com todos os característicos que esta encerra. Jesus, havendo-se retirado de Tiro com destino ao mar da Galileia, tomou o caminho de Sidom, e, quando atravessava o território de Decápole, trouxeram-lhe um doente para que o curasse. Antigamente essas viagens eram penosas e morosas, gastava-se muito tempo no seu percurso, sendo preciso pousar aqui e ali, e, também descansar alguns dias em alguma povoação. Jesus, por onde passava, deixava o selo da sua doutrina, que era anunciada não só pela palavra mas por obras meritórias que o tornavam respeitado e querido de todos. E provável que grande número de moradores dos lugares por onde Jesus tinha de passar para ir à Galileia, beira-mar, fossem sabedores da sua chegada a esses lugares. Pela narração do evangelista vê-se que, de passagem pelo território de Decápole, uma multidão foi ao seu encontro ou estacionou na casa em que ele se hospedara. E dentre essa multidão vinha um surdo e gago conduzido, talvez, por parentes ou amigos que desejavam vê-lo livre do mal que o oprimia. Jesus viu logo que se tratava de um caso perfeitamente curável, mas que o trabalho da cura não podia ser feito diante de 1000 olhos curiosos. Era um caso que requeria certa homogeneidade de ideias, certas vibrações simpáticas, e que só alguns podiam presenciar, sem estorvar a ação magnética que ele tinha de empregar, e, quem sabe, também a ação espírita que ele teria de fazer intervir para que a língua do gago se despregasse. Neste caso não se pode saber, porque a narração não diz se tratava de língua presa por alguma película carnal, como acontece em certos indivíduos, ou por desequilíbrio de vitalidade, ou por influência de algum espírito maligno ou zombeteiro, que agisse no homem para se divertir com a sua gagueira. Não consta desta passagem que Jesus expelisse espírito algum, mas que o mestre se limitou a pôr um pouco de sua saliva na língua do gago. Denota isso que a gagueira ou moléstia estava localizada na própria língua, não era um efeito de lesão da espinha, do cérebro ou de algum órgão mestre que tivesse influência sobre a língua. E tanto é assim que só com a aplicação direta no órgão relutante o doente se restabeleceu. A surdez podia também ter por causa a paralisação funcional do nervo auditivo, ou a ação de um espírito que estivesse a paralisar esse órgão. Não podemos dizer ao certo se tratava de uma ou de outra coisa, mas Jesus já havia feito o seu diagnóstico, prognóstico e prognóstico, pôs os seus dedos nos ouvidos dele, e, aplicando-lhe saliva à língua, ergueu os olhos ao céu, deu um suspiro, e disse, Epata, e eis desfeita a prisão da língua e abertos os ouvidos do surdo. Jesus, de olhos erguidos para o céu, sorveu o fluido da vida que deveria ativar a circulação nos membros adormecidos e vacilantes do enfermo, e, com aquela convicção inalterável da cura do doente, disse, Epata.
E o homem recuperou os 2 sentidos que contava perdidos. Belíssimo quadro. Extraordinária lição. Nunca se viu em Israel coisa semelhante. Nunca se vira em Israel homem algum que tudo fizesse para o bem, chegando até a fazer falar os mudos e ouvir os surdos. 67. Ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente dirigia-se Jesus para uma cidade chamada Naim e iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Ao aproximar-se ele da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e vinha com ela muita gente da cidade. Logo que o Senhor a viu, compadeceu-se dela, e disse-lhe: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Moço, eu te mando, levanta-te. Aquele que havia estado morto, sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. Todos ficaram cheios de medo e glorificaram a Deus dizendo: Um grande profeta levantou-se entre nós, e Deus visitou o seu povo. A notícia disto se divulgou por toda a Judéia e circunvizinhança. Lucas 7, 11-17, Naim é uma cidade da Palestina, a sudeste da Galiléia e bem próxima do Monte Tabor, onde Jesus ia continuamente, e narra-nos o Evangelho ter se realizado ali a transfiguração do Senhor e as suas comunicações com os espíritos de Moisés e de Elias. Naquela época, já o deixamos dito, não havia tempo determinado por lei para o enterramento dos cadáveres, e os ataques de catalepsia, sendo muito comum, eram tomados por mortes. Um indivíduo qualquer caía, fosse com ataque que desse aparência de morte, fosse de fato morto, daí a 3 ou 4 horas era sepultado. O caso da viúva de Naim parece ter sido um desses casos. Jesus logo percebera que se tratava de um caso de morte aparente, o qual, se não fosse acudido a tempo, seria consumado, o moço, considerado morto, seria enterrado. Não se diga que pretendemos negar sistematicamente a capacidade de Jesus para ressuscitar em mortos. Na verdade, se houvesse necessidade de fazer ressurreições nesse sentido, é provável que Jesus o fizesse, pois a sua sabedoria ultrapassava muito as nossas previsões e conjecturas, mas nenhum dos casos de ressurreição narrados pelos evangelistas autoriza categoricamente a afirmar que Jesus operasse tal milagre, nem mesmo com Lázaro, que o próprio Jesus, como se depreende do texto, afirmou não estar morto, embora cheirasse mal e estivesse no túmulo havia 4 dias. O cheirar mal não é sinal frisante de morte. A cada momento encontramos doentes em estado muito grave e que cheiram mal, sem que, todavia, estejam mortos. A permanência no túmulo durante 4 dias também não caracterizava a morte naquele tempo, porque os túmulos na Palestina não eram como os nossos, cavados a 7 palmos, e onde os cadáveres, encaixotados, eram colocados sob o peso de 7 palmos de terra. Os túmulos eram cavados em fendas de rochas, onde se colocavam os cadáveres perfumados com essências, uma pedra tapava a entrada do túmulo, permitindo a penetração do ar. Não havia caixões, os defuntos eram amortalhados, envoltos em lençóis. Seja como for, Jesus foi o salvador do filho da viúva de Naim, e a sua ação neste caso foi simplesmente magnética, neutralizou a morte, vencendo-a com os seus eflúvios vivificadores, e, pela sugestão verbal, fez que o moço tomasse posse do seu corpo. Moço, eu te mando, levanta-te. Ninguém tem mais ação magnética do que aquele que sabe amar e como de verdade. O magnetismo é o servo fiel do amor. Com o amor removemos as mais pesadas montanhas. Todas as dificuldades, todos os embaraços, todos os impossíveis desaparecem aos impulsos do amor, mas do verdadeiro amor de Deus, que é a lei básica que rege todos os seres, todas as coisas, todos os mundos, todo o universo. O amor, em suas mais altas manifestações, faz estremecer todas as gentes e leva ao reconhecimento da existência de um Deus, presente mesmo nos maiores infortúnios. Todos ficaram cheios de medo e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta levantou-se entre nós, e Deus visitou o seu povo. De fato, Deus revela-se ao homem pelo homem.
Quando o homem atinge os cimos da espiritualidade e tece a sua túnica com os fios de prata que a luz do amor lhe oferece, quando o homem chega a se constituir, como fez Jesus, no grande profeta do amor, de fato, Deus está nele visitando o seu povo. E a notícia dos seus feitos não pode deixar de ser divulgada, para que os homens, em vendo suas obras, glorifiquem o Supremo Senhor de todas as coisas. 68. A cura da paralítica obsidiada e o dia de sábado. Jesus estava ensinando em uma das sinagogas no sábado. E veio ali uma mulher possessa de um espírito que a tinha enferma havia 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Jesus, vendo-a, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade, e pôs sobre ela as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, não desprende cada um de vós o seu boi ou o seu jumento da manjedoura no sábado para o levar a beber? E não devia ser solta dessa prisão no sábado esta mulher, que é filha de Abraão e que há 18 anos Satanás tinha presa. Dizendo ele isto, ficaram envergonhados todos os seus adversários, e se alegrava toda a multidão de todas as coisas gloriosas que por ele eram feitas. Lucas 13, 10-17, 2 curas tentou Jesus efetuar, uma da mulher obsidiada, outra do chefe da sinagoga e seus companheiros fariseus. Contudo, só com a primeira logrou ele resultado profícuo. Aquela cura, que parecia estar acima do difícil e atingia as raias do impossível, foi justamente a que Jesus executou com a mais singular facilidade. Bastou que o mestre dissesse algumas palavras e fizesse um simples aceno, para que a curvada se restabelecesse: Estás livre da tua enfermidade, e pôs as mãos sobre ela, endireitando-a imediatamente. Para a outra cura não houve remédios, nem razões, nem ordenações, nem justificações. As palavras de Jesus não fizeram outro efeito que o de envergonhar os enfermos seus adversários. É mais fácil curar uma paralisia, do que uma hipocrisia. E a hipocrisia é mal insanável, mal de raízes tão profundas que nem o maior médico que veio ao mundo conseguiu extirpá-lo. O paralítico, quando se vê curado, ergue os olhos para os céus e glorifica a Deus. O hipócrita, quando a luz divina brilha em seu redor, como para curá-lo desse mal que contaminou todo o seu organismo, corpo e alma, olha para a terra e renega a Deus. Se houvesse um Satanás pessoal, tal como o concebem as igrejas católicas e protestantes, ele seria, sem dúvida, mais obediente, mais dócil, estaria, com certeza, mais próximo de Deus do que o hipócrita. E aí temos na passagem do Evangelho um espírito maligno, atrasado, mau, vingativo, rancoroso, espírito da pior classe, pois durante 18 anos consecutivos o trouxera amarrada sob o seu nefasto domínio, uma pobre mulher indefesa. Entretanto, sem que Jesus lhe dissesse palavra direta, não opôs embargos ao aceno do mestre, nem às suas palavras, retirou-se até sem que ele o ordenasse. E a hipocrisia continuou obstinada no seu império, não saiu do chefe da sinagoga nem dos fariseus que lhe faziam companhia. Não houve comparações, não houve discurso, não houve justificação que a convencesse. Será possível que o meu leitor, sabendo que o cachorrinho do vizinho está amarrado a morrer de sede, ou o gato preso no quarto de uma casa que o inquilino deixou, não vá, seja lá o dia e a hora que for, soltar o cachorrinho ou o gato? Será, porventura, a criatura humana menos digna de tal auxílio, não merecerá, ao menos na mesma proporção do animal, a nossa compaixão, a nossa misericórdia? Se o chefe da sinagoga tivesse repreendido a paralítica, antes de sua cura, poder-se-ia alegar ignorância ao mestre de Israel e atenuar-lhe o crime de reprimenda que fez publicamente visando a pessoa de Jesus. Mas depois de ver o fato aliás, extraordinário e duplamente beneficente, e que os fariseus não faziam questão, como a maior parte dos religiosos atuais, da misericórdia e da fé,
adstritos ao dogma, ao culto, escravos dos dias e das horas, o seu desprezo pelo amor a Deus e ao próximo chegava ao cúmulo de suprimir o sentimento de piedade pelos que sofriam. Por onde quer que Jesus andasse, todos lhe traziam enfermos, coxos, paralíticos, secos, surdos, mudos, e lhe pediam que os tocasse. A possessa curvada, ninguém a apresentou ao mestre, ele mesmo, vendo-a, moveu-se de compaixão e de motu próprio efetuou a cura, e nem mesmo o espírito que a possuía fez reclamação alguma. É possível, mesmo, que também este Filho de Deus, maravilhado com o prodígio operado pelo mestre e anteriormente pelas suas palavras e seus ensinos, pois, antes da cura, Jesus havia feito preleção doutrinária, é possível, dizíamos, que também o espírito se tivesse convertido e máxima fosse a sua vontade de satisfazer as ordens de Jesus. O fato é que a multidão, sem temor dos fariseus, ovacionou o mestre, por todas as coisas gloriosas que por ele foram feitas. 69. A cura do hidrópico. Tendo Jesus entrado em um sábado na casa de um dos chefes dos fariseus para comer, eles o estavam observando. Achava-se diante dele um homem hidrópico. E Jesus, dirigindo-se aos doutores da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é lícito ou não curar no sábado? Mas eles ficaram calados. Então, pegando no homem, curou-o e despediu-o. Depois lhes perguntou: qual de vós, se um filho ou um boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto não puderam responder. Lucas 14, 1-6. Dizem que a pior casta de espíritos que há são os espíritos mudos, e estes, geralmente, também são surdos. Pois bem, esta passagem nos conduz a uma classe de espíritos mudos e surdos, embora chefes de religião. Observando-se o texto, parece que essa gente não ouvira a pergunta de Jesus, pois não deu resposta a ela, embora o mestre, fazendo apelo ao raciocínio deles, insistisse para que fosse dada a resposta à sua pergunta. Foi como se dissesse: estais duvidando sobre se é lícito a cura no dia de sábado, pois, pensai e respondei, qual de vós deixará aparecer afogado num poço o filho ou um boi, só por ser dia de sábado? Mas eles não quiseram mesmo responder, para não irem de encontro às prescrições da sua religião que mandava guardar o sábado. O pior cego é o que não quer ver, assim também o pior mudo é o que não quer falar, e, o pior surdo, o que não quer ouvir. Ver, ouvir e falar são os melhores meios de relação com o mundo exterior, para o desenvolvimento da razão, da inteligência, da consciência e progresso do espírito. Quando o homem chega a escravizar essas faculdades aos interesses de seita, ao preconceito e à mercancia, degrada-se ao ponto de só poder elevar-se depois pelo sofrimento. Ter olhos e não querer ver, ter ouvidos e não querer ouvir, ter boca e não querer falar, haverá miséria mais degradante, perversidade mais nojenta? Para que nos favoreceu Deus com a luz e com o som, senão para deles nos utilizarmos em proveito próprio? Pois, você é sacerdote, é doutor da lei, e não raciocina sobre a religião, não pensa sobre a lei? Nem mediante comparação tão clara você se anima a aceitar um problema cujo resultado aparece tão evidente ante seus olhos? Era impossível que o fariseu ou o doutor da lei deixasse de retirar o boi ou o filho do poço, só pelo fato de guardarem o sábado. Como poderia Jesus deixar afogar-se aquele pobre hidrópico na água que lhe enchia o corpo? Mesmo sem obter resposta, Jesus mostrou qual o dever do homem que ama a Deus, pegou no homem e curou-o. Como se efetuou essa cura? Por eliminação da água, provavelmente. Mas como se pôde eliminar de um momento para outro a água que afogava o pobre doente? Este caso é bem digno de estudo, todavia estamos longe de conhecer todos os processos utilizados por Jesus nas suas curas. Parece ter havido uma desmaterialização da parte do corpo que se havia tornado enferma e se desmanchara em água. Depois, provavelmente, reparou-se o funcionamento das vísceras, operando-se regularmente a eliminação, equilibrado o organismo, a hidropisia desapareceu de uma vez. O trabalho da cura teria estado, pois, sujeito a estes processos, desmaterialização da água,
reparação das vísceras, e transmissão do fluido vital, trabalho importantíssimo, tanto mais que nenhum processo usual foi empregado, agindo Jesus unicamente com o auxílio da medicina psíquica, que, como se verá no correr dos tempos, será a medicina por excelência. Contam-se muitos fatos de curas nos anais do Espiritismo, e até curas que requeriam intervenção cirúrgica, e as quais foram efetuadas com a intervenção dos espíritos, que empregam os mesmos processos que Jesus adotou para curar doentes. Digna de nota também é a atitude de Jesus, não se negando a tomar refeições nos meios que lhe eram adversários, para ter ocasião de provar aos seus opositores a verdade da sua palavra. Assim é que, por mais de uma vez, o vemos comendo com doutores fariseus, publicanos, samaritanos, etc. O mestre não recusava os convites que lhe dirigiam e mantinha, em toda parte, a sua independência, sem se escravizar ao preconceito de raça, de classe ou de seita. 70. A cura do filho do oficial do rei voltou, então, a Caná da Galileia, onde fizera da água vinho. Ora ali se achava um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Este homem, ao saber que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse para curar seu filho, porque estava à morte. Disse-lhe Jesus: se não virdes milagres e prodígios, de modo algum crereis. Rogou-lhe o oficial: desce, Senhor, antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus dissera e retirou-se. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, dizendo que seu filho vivia. Perguntou-lhes, então, a que hora ele se sentira melhor. Eles lhe responderam: ontem à 7h a febre o deixou. Reconheceu o pai ser aquela mesma hora em que Jesus dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Este foi o segundo milagre que Jesus fez, depois de vir da Judeia para a Galileia. João 4, 46 a 54, na parábola do semeador. 1. Jesus comparou os espíritos evoluídos à terra boa que recebe com gosto a semente, dando frutos, 100, 60 e 30 por uma. Esta comparação é extraordinária. O oficial do rei, logo que Jesus pronunciou as palavras teu filho vive, recebeu a mensagem, foi para casa, constatou a cura do menino e não mais relutou. Ele e toda a sua família se tornaram cristãos. Foi uma bela semente lançada em terra boa, e que produziu o fruto imediato. Jesus era seguido de uma poderosa falange de espíritos, sempre prontos a executar as suas ordens. Um desses mensageiros transportou-se à casa do oficial, e efetuou a cura, de acordo com os processos espíritas, já lembrados noutras páginas. Nós mesmos já tivemos, por mais de uma vez, provas positivas de que a febre cede à ação psicoterápica e à ação magnética. Um desses casos deu-se com o filho de um nosso distinto amigo, magistrado, e cuja febre absolutamente não cedia à ação de antipiréticos. Tendo aplicado passes dispersivos e depois longitudinais, o termômetro no menino baixou 1 grau centígrado. A fluidoterapia, quando bem aplicada, é a melhor medicação que se pode dar ao enfermo. Seu resultado decisivo, pronto e muito superior às drogas, sobretudo nos tempos atuais em que a medicina, mercantilizada, se resume em preparados de caráter francamente industrial. As moléstias sempre são ocasionadas por desequilíbrio da tonalidade psíquica, ou por falta ou desequilíbrio do fluido vital, ou, ainda, por lesão física. Seja como for, a ação reparadora do mal não se faz esperar, quando dirigida por um espírito sábio num percipiente passivo para receber a medicação. São inúmeros os casos de curas de moléstias incuráveis, ou oficialmente consideradas incuráveis. Os livros religiosos e os anais espíritas contêm centenas de narrativas testemunhadas por pessoas insuspeitas. Infelizmente, dado o atraso espiritual da humanidade e a sua tendência para a materialidade, agora essas curas só ocorrem raramente. No tempo de Jesus e por seu intermédio, muitas se efetuaram e constam dos evangelhos. Quanto mais suscetível for o indivíduo para receber a ação dos espíritos,
mais fáceis se tornam essas curas. Acontece mesmo que para terminar uma longa provação ou expiação por que passa um homem, um Espírito do Senhor encarrega-se de curá-lo de sua enfermidade, usando, para esse fim, os meios adequados para expurgar a moléstia. Por isso, não raro vemos uma pessoa que há tempo se achava doente em estado grave e desenganada por médicos, sarar da noite para o dia. 2 fatos importantes produziu Jesus em Caná. Quanto à fenomenologia, transformou a água em vinho, e fez de um menino doente um menino são. 71. A cura da orelha de Malco. Um deles deu um golpe no servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha direita. Então Jesus disse, deixa-os, basta, e tendo-lhe tocado a orelha, o sarou. Lucas, 22, 51 a 52, é vez o dos médicos e dos que leem pela mesma cartilha afirmarem que a fluidoterapia ou a psicoterapia só produz efeitos nas moléstias de fundo nervoso. Só os neuropatas, as histéricas, os doentes de neurose, ou de pseudomoléstias é que saram com esse tratamento. Esta afirmação é por demais gratuita, não tem absolutamente visos de verdade e não se baseia em fatos. Nos evangelhos encontramos muitos enfermos curados por Jesus, e cujas enfermidades nada tinham com o sistema nervoso. Os hidrópicos, os leprosos, os herpéticos, etc., que foram curados, foram-no de enfermidade cuja origem parece não estava nos nervos nem é admissível que assim se pense. A medicina materialista, em face dessas portentosas curas, só tem 2 atitudes a assumir, ou admitir o fato, porque contra fatos não prevalecem argumentos, e procurar estudar esses fatos para lhes descobrir as causas, ou, então, negá-los sistematicamente, saltando por cima da verdade. A reconstituição da orelha de Malco, nada tem de milagrosa. É um fato perfeitamente aceitável, como a reconstituição de um braço quebrado, de uma perna partida, de um corte em qualquer parte do corpo, que se refaz. O lado moral da narrativa, sim, este tem extraordinário valor, porque caracteriza a bondade, a indulgência, o espírito de caridade que caracteriza todos os atos, toda a vida de Jesus, tendo-lhe tocado a orelha o sarou. Este caso é mais um testemunho do poder de Jesus Cristo, cuja sabedoria não é teórica, platônica, mas se manifestou positiva, categoricamente, cicatriz imediata, com reconstituição de células como se dá em todos os casos de ferimentos, unicamente com a diferença do tempo ou do espaço de tempo para essa reconstituição, que foi, como dissemos, quase imediata. Nos anais religiosos encontram-se casos, mais ou menos análogos a este, e inúmeros médicos católicos, referindo-se às curas de Lourdes, fazem menção desses fenômenos, realmente dignos de observação e estudo. O Espiritismo explica muito bem esses fatos, mal recebidos pela ciência materialista, que julga haver cristalizado toda a sabedoria. Mas estamos em tempos de acontecimentos que maravilharão o mundo, e a verdade triunfará de todos os obstáculos e pressões. A luz não permanecerá sob o alqueire. Conclusão: o evangelista João termina o seu livro com estas significativas palavras: muitas coisas há que fez Jesus, e se elas fossem escritas uma por uma, suponho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Este trecho enfático do apóstolo, sem significação literal, é, entretanto, de grande alcance moral e científico. É visto não só a personalidade de Jesus como a sua doutrina se conservarem até hoje desconhecidas das massas, a despeito das inúmeras obras que correm mundo a esse respeito e das que todos os dias são entregues à publicidade. Quantas coisas há que Jesus disse e que não constam dos evangelhos, quantas há que ele fez e nós ignoramos. Mais ainda, ignoramos até o escopo da sua vida na terra, o que só de há pouco tempo para cá nos tem sido revelado, graças ao auxílio que recebemos dos gênios invisíveis que, por ordem do Senhor, vêm fazer-nos lembrar a sua palavra e nos trazer o complemento da mesma, de acordo com as promessas exaradas nos evangelhos. Não há dúvida, ainda estamos balbuciando as primeiras sílabas do alfabeto divino. Agora é que começamos a despertar para as coisas espirituais.
mergulhados num mundo pode-se dizer fóssil, premidos pela pesada atmosfera que nos circunda, impregnados de conceitos humanos que deslustram e abastardam nossa inteligência, o Evangelho tem sido para nós letra morta, sem significação nem expressão. Os ensinos do Mestre, a sua magnífica vida, os seus inimitáveis exemplos, os seus atos de sabedoria, de nobreza de alma, o devotamento que demonstrou em sua grandiosa missão, e que se traduz como um sol de amor a fertilizar corações estéreis, a iluminar cérebros denegridos por longa estadia nos reinos inferiores da criação, tudo isso junto e cada coisa de per si. Encheria livros que não caberiam, até a época atual, nas inteligências ainda refratárias aos grandes surtos do reinado do Espírito. E se tivessem eles sido escritos naqueles memoráveis tempos em que a lapidação na praça pública e o crucificamento faziam parte das legislações, em que o reinado de César absorvia com todos os seus tentáculos o reinado de Deus. Ainda hoje lutamos contra os maiores embaraços, barreiras enormes e resistentes se erguem como que vedando aos olhos dos homens o reino de Deus. Neste tempo em que a instrução escrita e oral está, pode-se dizer, disseminada, e ainda há quem considera uma concepção paranoica, procure execrar Deus ou substituí-lo por um ente fantástico de justiça duvidosa, ou por uma palavra que nada exprime e nada significa, o que pensar das épocas medievais, em que os poderes civis e religiosos se achavam sob direção arbitrária de homens absolutamente alheios ao sentimento da verdade e da justiça. Entretanto, não maldigamos o passado com as suas trevas e os seus crimes, porque o passado, o presente e o futuro são obras de Deus e a humanidade na sua infância, no desenvolvimento do seu livre-arbítrio não deixa de descambar para o erro e a injustiça, no período infantil o homem erra mais do que acerta, faz mais mal do que bem. Paulo, o doutrinador dos gentios, diz que o primeiro homem apareceu em alma vivente e o último em espírito vivificante. A alma vivente é impossível traduzir os desígnios divinos, que não são de morte para o pecador, mas sim de contrição, arrependimento e evolução. A lei foi dada por Moisés e a lei não se destrói, só fica sem efeito quando o homem está à altura de receber a graça e a verdade legadas por Jesus Cristo. No princípio o progresso atua com certa liberação de forças, para movimentar um conjunto de seres e de coisas que precisam entrar em ação. Essas forças são semelhantes às forças máximas de um motor ao pôr uma máquina em movimento, mas que se atenuam à medida que o carro ganha carreira, até se estabilizarem e assemelharem às forças naturais que interferem no giro dos astros, no percurso dos mundos e no caminhar incessante dos sistemas e das nebulosas pela eternidade e o infinito em sua evolução perpétua a nosso planeta. Como tudo na natureza universal vem progredindo através de períodos 1000 vezes seculares, e assim como o que era ontem já não tem razão de ser hoje, também o que hoje é não podia ter lugar ontem porque frustraria as leis naturais que agem em tudo, de baixo para cima, do pequeno para o grande, da não ser para o ser, do mínimo para o máximo. Estudando-se a mensagem do Cristo em seu conjunto admirável, vê-se a sua ação vivificadora. Primeiro aquecendo para depois iluminar, vitalizando, despertando, curando, para fazer crescer e viver, florescer e frutificar. E assim como a luz atua nas plantas, a luz se faz nas almas, porque a luz é a vida e a vida é a lei do universo. O cristianismo é uma série sucessiva e ininterrupta de vibrações da luz, desde a mais fraca à mais fulgurante claridade, a mais ofuscante projeção que chega a cegar as almas ainda tenras que não têm desenvolvidas as suas sensações e percepções para luminosidades intensas. A religião, em sua pureza, compreende modalidades tão várias quão variada é a elevação dos espíritos que nela vivem. O fiat lux da legenda é um ato da mais extraordinária sabedoria, difícil de ser concebido, mesmo pelo homem ilustrado. As revelações que constituem a luz vinda das alturas, sucedem-se como as chuvas, como o orvalho matutino, mas em suas mais crescentes modalidades. No povo hebreu, ao despontar da inteligência humanizada, a revelação abraâmica repercutiu pela Judéia com o som de um hino vibrante dos conselhos de Deus.
Por toda parte se ouvia grande anúncio vindo das alturas: existe um Senhor. Só Ele é o único Deus, Criador e denominador do universo. Durante séculos a frase era repetida com entusiasmo, servindo de estribilho nas canções do trabalho e na luta que enfrentaram os povos de então. Nenhuns mandamentos, nem ordenações se faziam ouvir. Só depois de tantos e tantos séculos, que permitiram madureza de espírito às raças de então, é que a revelação mosaica falou no Sinai pelo legislador hebreu. Esta não veio destruir a revelação abraâmica, mas dar-lhe cumprimento e trazer o complemento indispensável ao grau de evolução em que se achavam aqueles povos. Outra eternidade transcorreu com repetidos convites e exortações dos profetas para a observância da lei, a fim de preparar as inteligências para receber a revelação messiânica. E eis que aparece Jesus como emissário do Verbo, cumpridor da lei, a retificar os erros de interpretação, que davam às ordenações um caráter de desamor e desumanidade. A palavra de amor mais uma vez ecoou sonora naquelas regiões, revogando dente por dente, olho por olho e extinguindo ódios, abolindo cultos e denominações, impondo a fraternidade sob o império absoluto da paternidade divina. Há quase 2000 anos este preceito se impõe, não sendo, entretanto, recebido, senão pelos corações adestrados, pelos espíritos de escola. A muitos tem proporcionado proveitos, mas a maioria se conserva surda às suas vozes, alheia aos seus ditames. O Senhor volve então, novamente, à humanidade, e, por meio de uma revelação impessoal, exorta para que cumpra a lei, que não tem sido observada, e proporciona, pelos mensageiros executores da sua palavra, mais um aditamento que equivale a mais um raio de luz a vibrar nos espíritos dóceis às cintilações do além. A revelação espírita explica e completa a revelação messiânica, o que equivale a dizer, a revelação espírita vivifica o cristianismo, repetindo em sua singeleza primitiva, e acrescenta aquilo que Jesus não podia dizer naquela época, dado o atraso de seus contemporâneos, que não podiam suportar-los mais intensa do que aquela que lhes havia sido dada. Desvendando aos homens esses horizontes ignorados, a nova revelação, baseada na religião universal, promete-nos ainda novos ensinos no campo interno da sabedoria, pois, explica, aquela escada que se desenhou à dupla vista do patriarca, quando reclinado sobre a pedra de Betel, tem tantos degraus para a escalada da perfeição moral e espiritual que nem sonhar pode a nossa fraca imaginação. Daí o caráter de revelação das revelações com que se apresenta o Espiritismo, confirmando a predição de Jesus, o Consolador, o Espírito de verdade relembrará tudo o que eu vos tenho dito, vos ensinará todas as coisas e anunciará as coisas que estão para vir. João, XVI, 12-14, e de notar que Jesus não ficaria alheio a esta grande obra, conforme se lê no capítulo 14, 16-18, de João, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. E note-se que esta promessa não se restringe aos apóstolos, mas estende-se a todos os que amam a verdade, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai e eu amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21, Jesus diz ainda mais categoricamente, estarei convosco até a consumação dos séculos. Supremo diretor do nosso mundo, único enviado dos céus, que rege os destinos do nosso planeta, parece claro que há de forçosamente estar à testa da sua obra, esforçando-se para abreviar o progresso do nosso orbe e seus habitantes. E basta examinar, sem espírito preconcebido, a grande obra do cristianismo, mormente a atual com o seu complemento espírita, estendendo-se a todas as ramificações dos conhecimentos humanos, para se compreender o trabalho que se vem efetuando e a ação persistente dos mensageiros do Senhor na reforma do nosso mundo. Há pouco mais de 70 anos que o Espiritismo apareceu em sua nova fase, e, entretanto,
pode-se afirmar que os seus princípios estão difundidos por toda a mundo. Não há recanto da terra em que as vozes de além não se tivessem feito ouvir, sendo de prever que não está longe o dia em que veremos. Em sua ampla realização, cumprida a profecia de Joel, repetida por Pedro no cenáculo de Jerusalém, Atos dos Apóstolos, 2, 16, 17, 18. O século XIX foi portador do maior acontecimento da história do mundo. Sacudindo a poeira que há séculos sepultara o cristianismo e privara os homens de receberem as luzes e as consolações que tão excelente dádiva dos céus nos proporcionara, o Espiritismo veio, pelos espíritos mensageiros da graça e da verdade, restabelecer os primitivos ensinos do grande enviado, compendiando, graças a um fiel intérprete do pensamento supremo, as notas complementares requeridas pelo Cristo para quando a humanidade se encontrasse à contínuo altura de receber mais essa luz. Na construção do grande monumento que se ergue para abrigar a humanidade, Abraão abriu os alicerces, Moisés ergueu a abra, Jesus retocou-a e aperfeiçoou-a e a Espiritismo a concluirá. Fim.